Bom dia, meus queridos. Eu inicio a nossa reflexão de hoje com a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versos 29, 31 e 32, onde está escrito o seguinte: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus de vivos e não de mortos. Meu querido, minha querida, você tem medo da morte? Da sua própria ou de outrem? Muitas pessoas sequer gostam de pensar no assunto. A morte lhes parece sinônimo de fim. A morte para elas é uma desolação, tanto a morte dos seus entes queridos, como a dos seus amigos mais achegados e até mesmo de pessoas ao lado. Contudo, a morte física é inevitável. Por isto, mais uma vez, afirmo, é muito bom conhecer quem de fato é o Deus a quem amamos e ao qual dizemos servir. Os versos bíblicos que acabamos de ler são palavras do Senhor Jesus, ou seja, são palavras do próprio Deus. E ele inicia afirmando enfaticamente que as pessoas, de modo geral, cometem dois erros. O primeiro está na falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. As pessoas não se importam muito com aquilo que Deus diz. Não se interessam por sua palavra. Ao invés de preferirem ouvir a voz de Deus, contentam-se em ouvir as outras muitas vozes da sociedade em geral. O segundo erro, que até certo ponto decorre do primeiro, é o fato de não conhecerem também o poder de Deus. Não sabem quem de fato Deus é. Deus para elas é um ser apequenado, limitado às suas próprias visões de mundo. Não sabem e não entendem que Deus é o Todo-Poderoso. Não sabem que Ele tudo pode e que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Estas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus foram em resposta a alguns questionamentos feitos por um grupo de religiosos da sua época que não criam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que a vida se extinguia com a morte do homem e que nada mais existia após a morte. Todavia, Jesus fez algumas declarações reveladoras para aqueles homens no que diz respeito ao relacionamento de Deus com os seus filhos. E o fez mencionando diversos trechos das Escrituras Sagradas, dentre os quais destaco apenas o que está no capítulo 2, verso 6 do livro do Êxodo, onde está escrito, abro aspas, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Fecho aspas. Note bem, meu querido, minha querida, este verso, como todos os demais, não diz que Deus foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas sim que ele é o Deus desses homens. Quando Jesus fez tal afirmação aos saduceus, já havia se passado mais de 1 milênio da morte de cada um desses três homens citados. E neste exato momento em que eu reitero esta afirmação feita por Jesus, mais 2 milênios se passaram desde que ele proferiu tais palavras. E faço questão de mencionar isto para reforçar o que também ele disse. Abro aspas novamente. Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Fecho aspas. Isto implica no fato de que os homens citados, Abraão, Isaque e Jacó, estão vivos. Como já vimos anteriormente, Deus é um ser eterno. Por tal razão, jamais poderia ser um Deus de mortos. Deus é Deus de vivos, porque Ele é o autor da vida. Ele é que concede a vida. Não foi sem causa que Jesus afirmou a seguinte verdade registrada no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante aqui é sinônimo de vida eterna. Por isto eu repito, é muito bom saber quem é o Deus a quem amamos e ao qual dizemos servir. Saber que o Deus eterno não é um Deus de mortos, renova a nossa esperança com respeito à vida pós-morte e reforça a confiança de que iremos viver com Ele para sempre, pois a morte física não é o fim. Eu encerro esta reflexão de hoje fazendo uma breve menção ao diálogo que Jesus travou com uma mulher samaritana à beira de um poço, quando ele pediu que ela retirasse água dali e lhe desse a beber. O diálogo na íntegra se encontra no capítulo 4 do Evangelho de João e eu quero encorajar você a fazer a leitura dele ainda no dia de hoje. Porém, eu quero ler duas declarações feitas pelo Senhor Jesus e que estão registradas nos versos 10, 11 e 13 e que são as seguintes. Jesus respondendo à mulher disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Resumindo, Jesus é a fonte de água da vida. Todo aquele que a ele se achegar para beber, viverá eternamente. E isto só é possível para os que vivem eternamente. Foi por esta razão que o apóstolo Paulo bradou em alto e bom som, conforme registrado na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 55. Abro aspas uma última vez. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Fecho aspas. Aguilhão é o ferrão de um inseto mortífero, mostrando assim, com essa fala, que a morte não possui nenhum efeito e já não causa mais nenhum dano aos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que por isso se tornaram filhos de Deus e que vivem para sempre, para beberem dessa água da vida. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, vivemos dias difíceis. Os noticiários nos dão conta de que as pessoas estão morrendo às centenas de milhares, mundo afora. Isso por conta de uma enfermidade que está sendo contabilizada. Mas existem tantas outras, Senhor Deus, que matam e matam em igual número. E são muitas as pessoas que acabam deixando as suas vidas diariamente, partindo aqui deste mundo, dessa existência. Para tantos, Senhor Deus, a morte é o fim. Mas nós temos visto, Senhor Deus, que para aqueles que receberam do Senhor a vida eterna que é em Cristo Jesus, a morte não é o final de todas as coisas. Pelo contrário, é o início de um novo tempo, onde viveremos plenamente na Tua presença, sem as amarras, sem as limitações, sem as mazelas deste mundo aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não precisamos temer a morte, porque o Senhor Jesus já venceu a morte. O Senhor Jesus veio morrer na cruz para nos dar vida e vida com abundância, porque Ele é a fonte de água viva. E nós queremos beber dessa fonte sempre. Pai querido, que os Teus filhos não temam a morte, que saibamos encarar, Senhor Deus, a morte de maneira serena, sabendo, Senhor, que o melhor ainda está por vir, que o Senhor nos garantiu, que o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O Senhor é o Deus
que nos concede o privilégio de vivermos para sempre contigo. Louvado seja o teu nome e obrigado por todas as coisas, por todas as bênçãos. Que essa compreensão, Senhor Deus, tire de nós todo o temor, todo o medo de fazermos qualquer enfrentamento quando estivermos andando pelo vale da sombra da morte, que possamos seguir firmes, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é conosco e que o Senhor é o autor da vida. Louvamos a Ti com todo o coração e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia, vença o medo da morte na plena confiança de que para os filhos de Deus existe a garantia da vida eterna, pois Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos.